Executando uma atividade em um caso. Neste curso, você vai aprender como executar uma atividade ativa de um caso aberto, invocando a camada SOA de Visage, desde o sistema externo, enviando ao mesmo tempo informação para ser relacionada ao caso e armazenada no modelo de dados. Um banco possui um processo de solicitação de produtos para aprovar ou rejeitar um conjunto de produtos solicitados por um cliente. O processo começa com o registro da informação do cliente. O banco deseja executar uma atividade do processo desde uma aplicação externa. Para conseguir isso, devemos invocar o Web Service, Workflow Engine, SOA, da camada SOA de Visage, para executar a atividade e, ao mesmo tempo, enviar parte da informação que é usada ou registrada na atividade. Para configurar a invocação mencionada, contamos com o projeto de Microsoft Visual Studio.net, com uma aplicação de escritório básica. Essa aplicação tem uma janela principal com certas opções para selecionar. Nesta janela, existe um botão com um método que invoca o método PerformActivity as string da camada SOA de Visage. Este método aceita um XML em formato string. Leve em consideração que Microsoft.net permite gerenciar um documento XML como tipo de dado, portanto, para este exemplo, utilizaremos o método PerformActivity, que aceita este tipo de dado. Como requisito, para poder invocar este método, devemos criar uma referência web do serviço da camada SOA do processo. Confirme que a URL seja correta. Agora sim, podemos executar um debug da aplicação do escritório para entender como executar a atividade e enviar a informação. Quando a aplicação for executada, clique no botão Perform Activity. Visualize-se uma nova janela, e ela possui 5 campos, dos quais os 4 primeiros são para incluir certos dados do cliente e os outros 2 são para executar a invocação e para mostrar a resposta da invocação. Tenha em conta que a informação do cliente será enviada ao serviço web de Visage para ser armazenada e relacionada com o caso da atividade. Por tal motivo, digitemos a informação do cliente. Agora, clique no botão Perform Activity para executar a invocação. O debug é executado, portanto, tenha em conta que o método Perform Activity espera um XML com uma estrutura específica. Por tal motivo, no código, a primeira coisa que devemos fazer é definir esta estrutura. Observe que no XML estamos incluindo o número do caso, o nome da atividade e os valores digitados na janela. O número do caso e o nome da atividade são muito importantes, já que, com base nestes, consegue-se identificar se a atividade do processo e do caso em execução está em ativa para depois executá-la. Depois disso, observe que a referência do serviço web de Visage é instanciada e depois é executado o método PerformActivity, enviando como parâmetro o XML criado. Quando se recebe a resposta do serviço e o debug finaliza, na mesma janela de invocação no campo do texto maior se visualiza se foi bem sucedida ou não a execução da atividade. Esta mensagem depende dos valores do XML da resposta do serviço. Tenha em conta que a resposta é maior que só a mensagem de bem-sucedido. A resposta é um XML como o que é mostrado a seguir. No XML é incluída a descrição do processo ao que pertence o caso. Também é retornado o ID e a descrição da instância da atividade que ficou ativa no processo depois de executada a atividade com a invocação. A atividade executada é a informação do cliente e, na forma desta atividade, deveria ser registrada a informação do cliente. Portanto, como a atividade foi executada desde uma aplicação externa, toda a informação deve ser enviada, substituindo assim a interação do usuário na aplicação web do processo. Até aqui, a configuração necessária para integrar um sistema externo com o processo, invocando a camada SOA de Visage para executar e avançar uma atividade específica do caso. Obrigado por seu interesse em Visage, a solução preferida pelos especialistas em BPM.